Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast, esse quadro aqui que é o carro-chefe do canal, né não, Marcão? Então, ó, já quero dizer para vocês, tá chegando agora aqui no canal? Já clica aqui, garotinho, no botão inscrever-se. Tem muita coisa boa para edificar, abençoar a tua fé. Tu precisa se inscrever aqui, deixar seu like e obviamente que comentar aqui durante o episódio, depois do episódio, compartilhar os nossos conteúdos, porque isso nos ajuda demais. Nós vamos falar de um tema muito importante, muito crucial e, poxa, apesar de ter muita gente falando sobre o assunto, eu acredito que nunca esse assunto será esgotado e de alguma forma precisará ser esquecido. Acho que sempre a gente tem que estar tocando nesse assunto, sempre a gente tem que estar trazendo conteúdo, ferramenta para que as pessoas possam vencer esse vício. Você já sabe qual é o tema que a gente vai falar, porque está aqui na legenda e provavelmente na capa. Então é isso. Só que antes eu quero falar para vocês do Jean Store. Esse episódio aqui, ele é patrocinado pela loja do meu amigo Jeanzão. Você que está precisando trocar o seu celular, seu iPhone, tá com o celular usado, já tá batendo o motor dele, ele pega o seu celular usado, você pega um novo, paga a diferença, preço baixo, garantia, qualidade. Falou que foi pelo Metanoia Podcast, você ganha um fone Bluetooth de brinde na faixa. Então, aqui na descrição vai estar o link, você clica e conhece lá. Como eu disse, tudo muito seguro, tem muita gente dando golpe aí na internet, mas você pode comprar que aqui é garantido, ok? Dito isso, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, ele que já está aqui na casa pela segunda vez, meu mano Hugo. E aí, Marcelão? Bem, e aí, galera do Metanoia, como é que vocês estão? Mais uma eu peço música, hein? Ah, é? Mais uma é música, né, mano? Mais uma é música. Pô, foi muito bom, mano. Tem uns cortes lá que a gente tirou do nosso papo que, pô, viralizou, a galera curtiu demais. E, pô, antes, né, por mais que você já veio aqui no canal, faz uma apresentação aí. Quem é o Hugo? Opa. Fala aí pra galera um pouquinho do Hugo. Bom, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Hugo. Eu sou pastor de adolescentes da Igreja Cristã Mundial. Sou casado com a Ju, tenho um filhinho de 9 meses, coordeno a parte também de ensino, né, lá da igreja, e cuido dos adolescentes. Esse ano, já vão fazer 10 anos, meu Deus, que a gente tá à frente aí dos adolescentes, lá da nossa igreja, o NGA, e, cara, esse sou eu. Caraca, um pouquinho, né? Mano, 10 anos, gente, cuidando de adolescente, o cara ainda não tem nenhuma ruga, nenhuma nada, o cara tá inteiro, mano, como pode? Às vezes a gente fica meio louco, mas beleza, né? Às vezes tem que tomar uns remedinhos, né? Às vezes a gente vê gente que não tá ali, mas tá bem. Tá tudo bem, né? Tirando isso. Ótimo. Irmãozão, nós estamos aqui para falar de um assunto, né, que é delicado, necessário, tem muita gente falando, mas eu chamei você para conversar sobre isso primeiro, cara, porque você cuida de adolescentes, você tá sempre falando desse assunto, inclusive o Hugo tem um e-book falando sobre esse assunto de pornografia, mas eu queria ir do início desse tema, tentando entender, Hugo, quando que você percebeu a necessidade de falar sobre pornografia? Foi o quê? Foi internet, você vendo muita gente falando, você falou, pô, será que meus adolescentes estão assim também? Ou foi gabinete mesmo, a galera chegando e confessando, tô com dificuldade? Como você entendeu que era tempo de falar um pouco mais, bater um pouco mais nisso e tal? Fala um pouquinho pra gente, mano. Cara, essa necessidade, eu acho que é uma mistura em relação à internet, a geração que a gente tá hoje, e também aos atendimentos de gabinete, né? Porque assim, hoje, nessa era digital agora, a gente tem uma facilidade de acesso. Sim. Então, quando a gente era mais novo, cara, pra gente poder acessar um tipo de conteúdo assim, não era na internet. Não era. Entendeu? Era, poxa, um amigo, uma banca de jornal, algo desse tipo. Hoje, a cada clique, cara, você pode ali estar diante a uma imagem de nudez, a um vídeo de sexo, qualquer coisa do tipo. Então, nesses atendimentos que eu já fiz dentro de gabinete e dando uma atenção para como hoje a geração tá, cara, eu comecei a me aprofundar um pouco mais para poder trazer para a galera um pouquinho de como fugir disso. Entendeu? Entendi. Porque é fugir da aparência, né? A Bíblia diz lá, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência e também trazer pra galera uma ideia de que, cara, isso não é normal. Boa. Né? Não é normal. Não é algo que só porque talvez na sociedade, na cultura, isso possa ser algo tranquilo,
pra gente que é cristão, e eu acredito que assim, não é nem pra gente que é cristão, né, cara? Mas é pra qualquer um. Isso não pode ser normal. Sim. Até no meio de desenvolvimento pessoal, a galera já fala sobre isso, né? Por exemplo, o cara que quer explorar um pouco mais do seu eu, né? Quer evoluir. Os coaches, né? Eles já vêm com essa parada. Cara, tu precisa largar a pornografia, tu precisa parar com isso. Porque, igual você falou, não é só uma questão de espiritualidade, que é o principal, mas também tem uma questão física, mental e toda essa parada, né? Sim, sim. Porque a, pra gente poder introduzir um pouquinho, mas só pra galera entender o que é, né, a pornografia. O significado dessa palavra significa que são imagens, né? São grafias, ou seja, grafias de prostituição. Porque no original, né, o porn, o grafia, no caso seria isso. O porn se refere à parte de prostituição e o grafia a questão de imagens, né, de escritas. Então é nada mais, nada menos do que uma imagem de prostituição. Ponto. Entendeu? Então, quando uma pessoa ela acessa a pornografia, ela está contribuindo com o mercado de prostituição e objetificação da mulher, né? Eu acho que, não sei se eu falar isso, mas tratando a mulher como um objeto e consumindo algo como um lazer. O problema é que, da mesma forma que a bebida ou a droga traz um vício para a pessoa, esse consumo de pornografia também gera um vício para a vida da pessoa. Né? O ponto é que nem todo mundo acha que isso vai acontecer. Vai acontecer. Né? É a mesma coisa daquele cara que fala assim, poxa, eu vou provar essa bebida aqui. E tá tranquilo. Ah, eu vou beber socialmente. E tá tranquilo. Vai chegar uma hora que essa bebida vai se tornar parte da rotina dele. Né? Existe até uma frase que diz assim, se você não consegue dizer não para algo, é porque você é escravo daquilo. Boa. Então vai chegar uma hora que a pessoa ela vai consumir tanto que ela não vai conseguir mais dizer não. Você começa achando que está no controle, mas depois você não consegue mais sair daquilo. Né? Então, essa é a grande... acredito que é o problema que cresceu, né, e tem crescido e despertou esse interesse. E eu acredito que deve ser o interesse de todo líder, todo pastor, de jovem, adolescente, até mesmo da igreja, porque existem muitos adultos, homens casados, que consomem, né, esse conteúdo pornográfico. Sim. Então me despertou isso para falar com o meu público, né, de falar, galera, vocês precisam saber o que a Bíblia diz, vocês precisam saber como isso pode agravar, você entendeu? Então, começou por aí. Você foi por aí, por exemplo, porque é como você disse, né? Infelizmente, na cultura e até na casa de alguns dos adolescentes e dos jovens que vêm pra nossa igreja, é uma parada normal. Porque tem tio que às vezes brinca, incentiva. Sim. Tem até um pai que às vezes que não é cristão, que tem uma mente um pouco mais perversa, incentiva. Então o cara vem pra dentro da igreja, ele tem uma conversão, mas na mente dele ele tá com aquela tipo assim, ah não, mas é normal, é tranquilo. E aí entra essa questão de você conscientizar o cara de que aquilo é pecado, espiritualmente falando, é um pecado contra a carne dele, é um pecado contra a mente dele, é um pecado contra a moralidade. É assim, é uma parada que atinge todas essas áreas, né? Então acho que tipo, então foi isso, a conscientização disso. A conscientização. Porque assim, hoje, isso talvez em qualquer assunto, né, que seja tratado, que a sociedade coloca como algo comum e algo normal, tem muito cristão que não sabe dialogar não, mas explicar o porquê aquilo é pecado. Então, por exemplo, você tem lá o adolescente, o pai e a mãe falam, ó, filho, não faz isso porque é pecado. Tá, mas é pecado por quê? Você entendeu? Tipo, é pecado, não faz, é errado. Mas não existe ali um diálogo, uma explicação sobre o porquê aquilo é pecado. Agora, quando você pega na cultura, cara, tem todo um contexto, tem toda uma explicação, tem todo um discurso que convence o adolescente, o jovem, a aderir àquilo ali, entendeu? Então, poxa, a pessoa vai usar, e nunca existe ponto negativo, né? Sempre vão usar pontos positivos, sempre vão falar sobre o prazer que vai ser gerado em você, mas nunca vão te mostrar o ônus lá na frente. Quando a gente traz isso para a igreja, infelizmente, tem muito pai, tem muita mãe, e isso não é, né, não vou generalizar, mas existem alguns que, enquanto a cultura traz um discurso,
Ele só sabe falar que é errado e é pecado. Nossa. E hoje o adolescente, cara, ele quer saber o porquê. Muito Ele bom. questiona os porquês das coisas, né? Tanto é que quando você vai fazer um atendimento, até uma ministração, cara, você tem que explicar o porquê daquilo para que ele consiga absorver e Boa. entender, né? Poxa, então a Bíblia diz isso. Não é errado por ser errado, mas existe aqui algo que a Bíblia diz sobre. Então, é fundamental que o líder, o pastor, o pai, a mãe saiba explicar não só sobre a pornografia, mas qualquer outro assunto, do porquê isso é ruim, né? Caraca, mano. Porque isso é uma agressão ao corpo, né, cara? É uma agressão à tua vida com Deus, ao seu desempenho no dia a dia, né? A pornografia, ela traz vários problemas para a vida da pessoa. Cara, que louco, mano. E assim, não, tu falou, tu foi cirúrgico, porque enquanto o mundo prega todo um contexto de prazer, de que você tem que se tocar, você tem que se conhecer, e você tem. Cara, você vê artistas hoje famosíssimos, pessoas que têm 2 milhões, 3 milhões de visualização falando, não, você tem que se conhecer mesmo, você tem que ver, você tem que tal. E aí chega dentro de casa o pai, não, não pode, é pecado, você vai pro inferno. Isso aí quem faz. Tá, mas por que é pecado, cara? Que doido isso, mano. Isso é real, velho. Porque é um ponto, tipo assim, né, cara? É uma questão que traz prazer. E muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas a abrir mão desse prazer. Porque é bom, né? Não tem como dizer que não é bom. O cara vai sentir vai se sentir bem fazendo aquilo. Então você precisa ter mais argumentos pra dizer, cara, por que que você precisa desistir disso que você se sente bem fazendo, entendeu? Quando é algo ruim, você não precisa falar muito, né? O cara fala, pô, realmente, cara, me sinto droga. mal, me machuca, não posso mais, tenho consciência disso. Agora, se faz bem pro cara, pra pessoa ali, pra menina, já é um passo mais difícil você convencer alguém de deixar de fazer algo que traz prazer pra ele, entendeu? Cara, que doido, mano. Você entendeu? É uma situação um pouco mais difícil. É por isso, Marcelo, que a gente tem uma cultura que vai abordar com a galera o que é certo e o que é errado, né? Pô, então é certo você se conhecer, assistir mesmo esses vídeos pra você ter uma ideia de parte de sexual, e isso em qualquer âmbito. Olha, é errado você julgar a pessoa, só que o que é certo hoje, amanhã pode ser errado. Aham. E o que é errado agora, amanhã pode ser certo. Então isso é muito cultural, né? Às vezes eu falo, já falei até algumas vezes pra galera, eu falo assim, poxa, eu tenho amigos em outros países que tem palavras que nós usamos aqui, que lá, cara, é errado, você não pode falar. E palavras que eles usam no dia a dia, que aqui pra gente, cara, não fale isso, porque é considerado uma palavra baixa. Então, o certo e o errado, ele não conduz a vida do cristão. O que conduz a vida do cristão é a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Ele é imutável, né, mano? Mutável. Então, mas a cultura fala que é certo. Beleza, mas o que que a Bíblia diz? Mas a cultura fala que é errado. Ok, mas o que que a Bíblia diz? Então, um cristão, ele é conduzido pela verdade. E não pelo certo e errado. Porque certo e errado muda. Muda de contexto, né? Entendeu? Muda. Se hoje assume alguém dentro de uma liderança política que deseja normalizar coisas que são proibidas, cara, beleza, era errado, agora é certo. Por exemplo, e aí a questão das bets, que o pessoal tem falado muito. Sempre foi algo Sempre errado, foi né? ilegal. Foi Ilegal. errado, foi errado, foi errado, 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 errado. E agora, beleza, pode. Então você percebe que assim, cara, o que é certo e errado não pode balizar muito o que a gente faz. Cara, demais. Você entendeu? Porque durante um grande período você não pode, mas depois, Tranquilo. beleza, vai lá. E hoje você olha o quanto isso tem gerado problemas nas vidas das pessoas em relação à aposta, a perder o controle, você entendeu? Então a gente tem que ter essa ideia, né? O adolescente tem que ter essa ideia. Eu preciso me Entendi. conduzir pela verdade. Muito bom, irmão. E assim, você abriu 2 pontos, né? O primeiro, essa questão do cara achar que ele não tá fazendo nada de errado. Como que você lida com um adolescente que ele olha, qual é o que você diz pra um adolescente ou pra um jovem, que ele diz, mano, mas eu não tô... Não que ele vai dizer isso pra você, mas no pensamento, na mente dele, ele tá tipo assim, cara, é uma parada que eu tô fazendo com o meu corpo, mano, tal, não tem nada demais nisso.
que tem eu fazer isso? Né? Como que você lida com isso? Como que você aborda? Como que você aplica o pecado e o mal dentro de uma mente que pensa assim, mano? Tá. Cara, o adolescente. Eu falo muito que o adolescente ele tem que ter clareza Uhum. da situação. Então, quando você vai sentar com alguém, você não pode ser o cara que vai fazer com que aquela pessoa saia mais culpada do que ela entrou, né? Porque tem muita gente que, cara, vou te descascar aqui e você vai sair daqui se sentindo muito, muito, muito mal pelo que você tá fazendo. Seu demônio. Nossa, agora, cara, acabou, você tá perdido. Você tem que trazer. Obviamente, você não vai passar a mão na cabeça também. Sim. Mas você tem que trazer uma consciência primeiro, entender se o cara. O que ele pensa sobre aquilo. Porque muitas vezes ele consome, mas ele tem a consciência que é errado. Se ele tem a consciência que é errado, cara, muito mais fácil o caminho. Agora, se ele acha que não é errado, aí a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho na questão da fé dele. De, tipo assim, eu sempre gosto de ir no passo a passo. Né? Falo, cara, você crê em Jesus? Boa. Você crê na Bíblia? Você crê naquilo que a palavra de Deus diz? Creio. Ah, beleza. Se você crê, então vamos para a Bíblia agora. Poxa, a Bíblia fala sobre a questão da imoralidade sexual. Né? Em Romanos 1 diz isso. Em vários outros textos dizem também. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que a imoralidade sexual, ela degrada o nosso corpo. Você entendeu? Então, tipo assim, a pessoa que comete imoralidade, ela tá trazendo um problema pro próprio corpo dela. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Eu tô agredindo algo que, cara, é de Deus. Você entendeu? Verdade. Então, eu tento trazer pra ele, biblicamente, e falar assim, cara, você é templo do Espírito Santo. Você tem que entender que a Bíblia fala sobre essa questão da imoralidade. A pornografia, você não vai só se limitar a assistir, mas vai te gerar uma reação. E a partir disso, você entra no outro pecado, que você vai se masturbar. Né? E eu tento trazer. Eu não entrego a resposta, né? Mas eu falo assim, cara, dentro disso que a gente tá falando, sobre moralidade, sobre o sexo antes do casamento, sobre você cobiçar algo, né? Então, a Bíblia fala sobre você cobiçar a mulher do próximo, sobre pensar em ter algo com a mulher do próximo. Então, você tá fazendo tudo isso só com um vídeo ou com uma imagem. Olha só o tanto de coisa que Você tem por entendeu? trás de uma atitude, né? Exatamente. E eu sempre espero uma resposta. Porque você tem que levar também esse adolescente a pensar sobre. Né? Não é só você despejar um caminhão de informação, não é só você despejar um caminhão de texto bíblico e. Ok, fiz minha parte. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Mas você precisa sim que esse adolescente ele te dê uma resposta. Você precisa sim que esse adolescente te. Cara, fale o que ele tá pensando. Ele tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que refletir, ele tem que entender o que ele tá fazendo ali. Você entendeu? Porque muitas vezes o cara faz porque um amigo mostrou pra ele ou teve curiosidade. Então, dentro de um gabinete, você expõe a Bíblia e, cara, é o único caminho pra você também cuidar de alguém, né? Biblicamente. Sim. Não são as nossas opiniões, mas é o que a Bíblia diz. E tentar expor para ele o máximo possível do que a palavra diz, né? Para que ele possa entender e aceitar. Agora, não tem como você forçar alguém também a acreditar e a fazer o que você está falando, né? Sim. Então, é um trabalho que não se resolve em um atendimento. Um atendimento. É um acompanhamento. Boa. Entendeu? Entendi. É um acompanhamento. E se você falou também da questão dos pais, né? E dos pais que, pô, não pode, é pecado e tal. E o que você diria pros pais, mano? Você que também recebe muitos pais, muitas reclamações, muitas queixas dentro dessa temática de pornografia. O que você diria pra um pai, pra uma mãe que percebeu? O filho, de repente, não contou ou contou e o pai tá percebendo ali que, pô, meu filho tá viciado nessa parada, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu já conto pro líder direto, se eu contar eu vou trair a confiança do meu filho, eu converso com ele primeiro. O que você diria pra um pai que tá perdido nessa parada, mano? Cara, eu gravei um vídeo e nesse vídeo eu falava sobre privacidade descontrolada.
Hoje a gente tá num momento onde os pais falam assim, não, mas eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Ele tem que ter o espaço, ele tem que ter o tempo dele. E, cara, realmente, o filho ele precisa ter privacidade. Ele precisa ter o tempo dele. Porém, o pai não pode ser negligente em achar que, tipo assim, ele não pode, por exemplo, questionar o filho do que ele tá acontecendo, ver o celular do filho, ver o que ele tá vendo na internet, ver os grupos de WhatsApp dele, e em outras redes, né? O que eu falo para um pai é que quanto mais presente ele é na vida do filho, quanto mais ele conversa na vida do filho e ele presta atenção no comportamento dele, fica mais fácil dele identificar alguma situação. Porque uma situação que o adolescente passa, isso vai gerar algum comportamento diferente. Você entendeu? Então, sempre, por exemplo, uma questão sobre... Teve um período que tinha muita gente, muita adolescente se mutilando, automutilando. E eu falava pros pais, presta atenção no teu filho, tá um calor de 30 graus, cara. Por que a sua filha tá saindo com uma blusa de manga comprida? Por que ele tá usando uma manga longa? Você entendeu? Poxa, você já parou pra olhar, observar o braço, o antebraço, a perna, em algum momento? Você parou pra prestar atenção no seu filho em algum momento? Então, tudo parte do relacionamento que os pais têm com os filhos, né? A privacidade é importante, mas ela não pode ser descontrolada. O pai tem sim que ver o que o filho tá vendo no WhatsApp, ele tem que ver sim quais são as conversas, os amigos que o filho tem, o que ele tá acessando no computador, até nos streamings, né, cara? Porque hoje, se você colocar lá numa plataforma de filmes, séries, cara, tem filme lá que tá lá com uma indicação pra adolescente, mas você coloca e Absurdo. não dá pra você assistir. Absurdo. Você entendeu? Não dá pra você assistir. É muita coisa normalizada na plataforma. Então o pai, ele precisa saber, cara, o que meu filho tá vendo? O que meu filho tá assistindo? E a partir disso, ele precisa ter uma consciência do que a Bíblia diz. E também, e tem alguns pais que acabam se omitindo por vergonha. Tipo assim, cara, não consigo falar com meu filho sobre esse assunto, sobre né? sexualidade. Já teve uma criação sexo. difícil também, né? Assim, às vezes. É porque assim, você pegar uma galera mais antiga, cara, dificilmente um pai e uma mãe sentou pra falar sobre esse assunto. É muito difícil. Você entendeu? Cara, muito difícil. O que eu via era tipo assim, olha, eu não quero que você tenha filho com ninguém antes do casamento. Ó, não me apareça com ninguém grávida aqui. Essa era a educação sexual, pronto. Tipo isso, você entendeu? Essa é a educação sexual. Agora, hoje, não é a escola que tem que apresentar pro adolescente o que é sexualidade. Até porque a escola tem valores corrompidos hoje, né, mano? Exatamente. É muito influenciada, né, cara? É o pai e a mãe, cara. É o pai e a mãe que tem sim que falar sobre o assunto pornografia com o filho. É o pai e a mãe que tem sim que falar sobre drogas com o filho. É o pai e a mãe que tem que falar sim sobre vício, sobre bebida com o filho, cara. Porque se o pai e a mãe não apresenta pra ele, né, pro filho, o porquê que isso é ruim, vai vir outra pessoa e vai falar o porquê que isso é bom. Você entendeu? Então, o filho ele já tem que ter uma construção na mente dele, pelo menos familiar, por que aquilo é ruim. Porque por mais que ele em algum momento tenha um contato, ele vai ter uma lembrança, ele vai parar pra pensar. Cara, eu aprendi isso aqui, e aí é minha escolha. Eu já tenho consciência, mas agora sou eu que vou decidir o que eu quero da minha vida. Entendeu? Então hoje o pai e a mãe, aqueles que são cristãos, eles precisam ter um conhecimento da Bíblia, né? Eu acho importante não viver só uma vida dominical. Entendeu? Entendi. Eu abro a Bíblia no domingo no culto, dentro das referências que o pastor pede para eu abrir, leio o que tá ali, e esse é o meu conhecimento bíblico. Bom. Agora, o pai e a mãe que ele vai além é aquele pai que vai ver o que está acontecendo dentro da cultura e da sociedade, vai ver o que está sendo influenciado dentro das escolas, ele vai parar e falar assim, cara, peraí, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Boa. E ele vai buscar um conhecimento sobre aquilo. Sim. Ele pode não dominar, mas ele precisa ter uma base para poder explicar para o filho dele sobre essa questão, entendeu? E não se omitir.
E às vezes, Marcelo, eu não sei como é lá com você, mas às vezes existe uma transferência de responsabilidade do pai e da mãe pro líder, pro pastor, pra igreja. Você entendeu? Então, cara, o pastor e o líder, ele vai ajudar aquele adolescente, o jovem, né, quem seja, a se desenvolver espiritualmente, a ter sim um conhecimento bíblico. Só que o pai e a mãe é o responsável pela educação, é o responsável pelos princípios, valores dentro de casa. O pai e a mãe é aquele cara que tá 24 horas com o filho. Não é? Eu faço culto toda sexta-feira. Você acha que 2 horas num culto, uma vez por semana, o cara vai ter uma mente toda formatada? Esquece. Você entendeu? Eu posso até ter uma influência, mas eu não sou mais influente com o pai que uma mãe. Não dá. Você entendeu? Então, os pais precisam sim quebrar essa barreira de ter vergonha, né? E buscar esse conhecimento bíblico. Muito bom, mano. Entendeu? Eu já tive situação da mãe chegar pra mim e falar: Hugo, eu preciso da sua ajuda em relação a namoro, porque eu não sei como orientar meu filho em relação a namoro, né? Aí a pessoa traz a bagagem dela, porque na minha adolescência eu não era cristã, então eu já me envolvi, e aí eu acabei casando, mas não tive orientação, tal. Então, é importante, cara, Buscar esse conhecimento, o pai né, irmão? busque, cara. Ele não precisa ser um especialista, Uhum. mas dentro daquilo que ele enxerga que o filho dele vive, ele precisa pelo menos ser o pai que vai falar: filho, senta aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso. Você entendeu? E ele trazer esse ensinamento. Porque senão, cara, ele vai aprender de outra pessoa, e aí aquilo vai amadurecer na mente dele, vai formatar, e pra você mudar a ideia dele vai ser difícil. Cara, a gente recebeu a Gabi aqui, né? Gabriela, e ela é sexóloga, mano. E assim, cara, ela só dá palestra dentro de igreja, a maioria dos lugares que ela vai é de igreja, conferência, essas paradas. E, cara, foi um episódio sensacional. Tá estourado esse episódio aqui no Metanoia, se você quiser assistir também. Top. É, sexóloga Gabriela Dias, né? Gabriela Dias, sexóloga. Cara, ela falando sobre como o pai e a mãe introduzir essa questão da sexualidade, explicar. E assim, e eu me espantei um pouco, né? Porque, cara, eu tenho 30 anos, mas a minha mãe, ela vem de uma criação bem chucra, né? Tudo. Então, apesar de eu ser novo, minha mãe também não falava dessas paradas, né? Sim. E aí eu perguntei pra ela, né, qual a idade que o pai e a mãe podem conversar sobre isso. Ela falou assim: ué, desde o primeiro minuto que a criança tem consciência. Você já vai ensinar, ó, isso aqui é uma vagina, isso aqui é isso, ó, ninguém pode falar de apelido dessas coisas. Sim. E aí, tipo, tomei aquele choque, né? Mas ela falou assim: Marcelo, a gente tá num tempo que se você, como pai, a mãe, não falar, a criança com 6 anos vai ter uma curiosidade com o coleguinha e o coleguinha com 6, 7 anos já vai explicar errado. É. Já vai falar, já vai. E sabe, mano? Então, assim, Sim, a gente. cara. Às vezes a gente quer mentir pra nós mesmos que esse assunto não é necessário falar agora. Exatamente. Até que o filho se torne um adulto de 30 anos, viciado em pornografia, com um monte de trauma, com um monte de coisa. E, cara, que loucura isso, né? E aí é uma loucura porque, assim, nem toda família tem um filtro pro filho em relação ao que ele assiste, né? Eu já dei aula, tal, já em escolas, e às vezes eu via, tipo, as crianças falando sobre, tipo, criança de 6, 7 anos falando sobre séries, por exemplo, aquela Round Six. Cara, falando, eu assisto, eu vejo, não sei o que. Eu falei, cara, criança de 6 anos tá vendo isso. Muito pesado, né, Você mano? entendeu? E outros conteúdos também, tipo, de filme, de novela, principalmente. E a criança verbalizando, e eu, cara, que parada é essa? Que eu ia falar lá com a diretoria, lá com a direção, ó, acontecendo isso, isso e isso. Então, dentro de casa, né? Quais filtros também os pais passam, né? Porque às vezes você tá assistindo, cara, eu tenho um filho, você tem filha. Você tá assistindo alguma coisa, pô, eu não vou assistir, tipo, um filme que é um pouco mais, às vezes, violento, né? Pesado, né? Pesado, com meu filho do lado assistindo aquilo lá. Faz sentido. Você entendeu? Ele pode assistir Tom e Jerry sim, mas essas outras coisas, né? Não dá, né? Igual tem uns caras que falam que Tom e Jerry é agressivo, mas enfim. Mas assim, amor, né, mano? outras paradas, poxa, tem um limite, né? Sim. Tem um limite. Então, o teu filho vai ter um contato com alguém que não tem esse filtro e esse limite dentro de casa, esse controle do celular,
E vai acontecer exatamente o que você disse aí. Ele vai aprender de outro jeito. Eu aprendi de outro Entendeu? jeito. Vai aprender de outro jeito. Porque se você pegar um celular hoje, cara, qualquer palavra que você escrever no Google e você for dando um scroll ali na tela, vai aparecer alguma coisa, cara. De conteúdo, uma nudez, alguma coisa vai aparecer. Parece, mano. Então a criança tá ali mexendo ali, ó. Cara, doideira, doideira. Então, que os pais, né, se conscientizem disso e, poxa, introduzam esse assunto o mais rápido possível, né, na vida dos seus filhos, porque, cara, a gente tá num tempo que não dá pra moscar, não. Cara, a meninada tem ficado muito jovem com esses papos de namoro, de Muito ficar. rápido, né, Menina de mano? 10 anos, cara. Eu tô falando isso de vivência, né? Não é um achismo isso. Cara, você lida com isso, né, mano? Todos os É. dias, praticamente, né? Cara, menina, criança de 10 anos. Ai, que meu namorado. Ai, que eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tô assim, cara, que isso? Cara, Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? mano, eu quero fazer uma pergunta pra você. E eu queria que você falasse, assim, dos maiores mitos, né, que os adolescentes acreditam acerca da Aham. pornografia. Mas antes eu queria falar pra vocês, gente, do Colégio Cristão Kairós, tá? Colégio Cristão Kairós é um dos nossos parceiros aqui no canal. Cara, você precisa conhecer o trabalho que a Kairós tem feito. Sensacional, uma escola que só tem crescido. Agora eles estão com a unidade em Alphaville, tem uma unidade aqui em Suzano. Ensino de qualidade, com princípios, e assim, minha filha está estudando lá, tem sido um precioso demais. O que a Eloá evoluiu, assim, é indescritível, não tem como explicar isso para vocês. Então eu quero convidar você, assim que acabar o episódio, aqui na descrição tem um link para você acessar o Facebook do colégio. Entrando lá, você vai ter foto, você vai ver atividades, você vai ver tudo que a galera produz e faz pelas crianças. E se você chama lá e você fala, ó, quero fazer um orçamento aí, quero saber como é que fica a questão da matrícula, vim pelo Metanoia, a galera tem um desconto especial para você, já tem gente usando o cupom e sendo muito beneficiado. Então eu quero incentivar você e encorajar você que é pai, você que é mãe, quer dar um ensino de qualidade pro seu filho. Acho que não tem nada melhor do que nós nos sacrificarmos um pouquinho e dar um futuro, um ensino de qualidade para os nossos filhos. Então, corre lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois você só me agradece lá por estar dando essa dica e disponibilizando esse cupom para você. Tá certo? Então vamos lá, irmão. Quais são os maiores mitos aí que os adolescentes acreditam acerca da pornografia? Cara, o adolescente ele acha que se ele acessar essa pornografia, ele vai se sentir completo e aquilo vai acabar com a carência que ele tem. Porque tem muita gente, muito adolescente que acessa por carência. Pela falta da presença de um pai, pela falta da presença de uma mãe, e até mesmo por, tipo assim, poxa, não tenho um namorado ou uma namorada. Ou não vou conseguir. Ou não e vou tal. conseguir. Ou não me sinto. E aí entra um ponto de autoestima. Cara, não me sinto bem, não sou bonito. E acessa isso, entendeu? Como uma fuga. Cara, real. Você entendeu? Em alguns momentos, né? Acredito que na maioria, a maior intenção dele acessar é a curiosidade. Uhum. E aí ele entra com aquele pensamento seguinte: eu só vou dar uma olhada. E beleza, nunca mais vejo. E vou ter o controle disso. Né? Isso é um mito. E eu acho que é o maior que se aplica para qualquer tipo de vício. Eu vou experimentar, mas tenho meu autocontrole e não vou ser viciado. Vai ser de boa pra mim. Vai ser de boa para mim. Um outro ponto que acaba criando dentro da mente isso de um adolescente ou qualquer outra pessoa é o fato de que a performance que ele vê no vídeo é a que ele vai ter quando ele tiver um casamento e um relacionamento sexual. Nossa. E aí o que isso vai encadear? Uma frustração pro cara, né? Porque ele ainda não entendeu que aquilo é uma produção, que aquilo é um vídeo, que aquilo tem edição, existem várias outras coisas por trás daquilo. Ambos são pagos pra fazer o que estão fazendo. São pagos, tipo, existe toda uma parada até de remédios envolvidos ali. E que, cara, ele vai querer se comparar em relação à performance no dia que ele for casado, né? Nossa. Ou o dia que ele, cara, tiver um gatilho e infelizmente cometer um ato sexual antes do casamento. Entendeu? Então,
ali vai criando algumas questões na mente do adolescente. Um problema que cria também, por exemplo, nas mulheres, né? E é essa comparação de corpo. Essa comparação de, tipo assim, cara, olha essa mulher, como é. Os homens não me desejam, não me acham bonita. Que loucura. Você entendeu? Não é só um problema de vício em assistir, mas gera também problemas em relação à autoestima, a se sentir mal, a comparações. E a comparação é um grande problema entre os adolescentes. Cara, deve, assim, cara, é um mal também, né, mano, do nosso século, né, Hugão? Essa parada da comparação, né, mano? É, Principalmente essa questão de corpo. Hoje as meninas expõem muito seus corpos na sim, internet, sim, né? sim. E, cara, aí às vezes a menina ali já tem uma tendência pra ter um pouquinho mais de um volume de corpo, e aí já fica aquele negócio, ninguém vai me querer, ninguém me quer. E aí entra, cara, que doideira, irmão. E hoje também, né, cara, a questão de procedimento estético é muito acessível pra galera, né? Sim. Pras mulheres, pros homens. E aí as meninas acho que criam um mito na cabeça do seguinte, cara, aquela mulher ela é perfeita. Mas pô, tem tanto procedimento ali, tem tanta edição, tem tanta coisa que a autoestima da mulher, ela vai lá embaixo. E de verdade, cara, olha isso. Se alguém aqui acha que mulher não acessa, cara, está totalmente enganado. Porque as meninas acessam muito pornografia. Você entendeu? Os meninos acessam também, mas as meninas cada vez mais têm acessado. Tem curiosidade em relação a isso. E você acha que Né? esse aumento e essa busca das meninas por acessar pornografia se dá ao fato dessa questão? Tipo assim, poxa, quero ver como é que é o corpo da outra mulher, quero entender como é que faz, como é que você, assim, dentro das suas demandas, assim, que você e Tá. sua esposa tem, como é que é essa parada? Eu penso que é um conjunto cultural. Porque assim, tudo influencia. Você tem uma música que ela tem um conteúdo ali que não é um vídeo, mas é um conteúdo pornográfico. Uhum. Você começa a ouvir aquilo, né? Aquela música, em algum momento, ela vai criar na tua cabeça uma verdade, né? Uma mentira que vai se tornar uma verdade pra você. A partir daquilo, vai te despertar uma curiosidade. E através dessa curiosidade, você vai buscar onde você pode ver. Então, se existe uma música falando sobre... Música não, né? Na verdade, eu nem considero música. Mas, tipo, lá um som que vai estar falando sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo. Músicas baixas. E você sabe do que eu tô falando? Sim, Músicas sim. baixas, baixas, baixas. Vai despertar uma curiosidade. E aonde ela vai ter... onde ela vai conseguir matar essa curiosidade? Acessando um vídeo, acessando uma foto, na roda de amigas, você entendeu? E isso vai puxando, uma coisa vai levando a outra. A partir do momento que ela tem um contato com esse tipo de conteúdo, que hoje tem até plataforma paga, né? Que as pessoas fazem plataforma paga para você ficar acompanhando, ela vai, cara, querer se comparar. Só que o problema é que eu acho que as meninas, tanto os meninos e as meninas, eles fogem da realidade. Porque eles olham aquela pessoa como um símbolo perfeito. E entram mais uma vez dizendo, cara, quanto procedimento estético tem ali? Quanta grana envolvida tem ali? E isso abala a autoestima da menina. Hoje a gente tá entrando numa geração que é hiper sexualizada, cara. Hiper, mano. Hiper sexualizada. Parece que nós tá numa Grécia antiga, né, velho? Parece Cara, que tá voltando, assim, né? Marcelo, quando eu era adolescente, cara, quando a gente era adolescente, tudo era nas entrelinhas. Mano. Não é? A música, cara, era nas entrelinhas. Hoje a gente tá adulto, a gente vai ouvir a música, a gente para pra pensar e fala assim, nossa, cara agora eu entendi o que tá falando. Real. Entendeu? Tipo, não é uma coisa escrachada antes, É um duplo sentido, né? É um duplo sentido. O mais velho entendia, mas a molecada, tipo... Cara, você ouvia a música tranquila, mas as referências que faziam... Né? Hoje a gente consegue entender, a gente tem maturidade pra isso, né? Acho que tinha até música que às vezes eu, quando era pequeno, eu cantava e mãe, para de cantar isso. Meu, mas por quê? Onde que tá o problema aqui? Eu não tô entendendo, não tem palavrão, não tem nada, né?
E aí, até nos filmes, nas novelas, as coisas insinuavam que ia ter uma cena de sexo. Mas não mostravam uma cena de Cara, sexo. hoje é terrível. Insinuavam que ia ter um beijo lá. Mas não tinha. Hoje, irmão, nada é insinuado. Acontece e é escrachado e é Aham. aberto. Então, é uma geração bombardeada de informação, de imagem, de áudio, escrachado, cara. Pornográfico. E comum, né? Às vezes você posta um vídeo de um conteúdo mais pesado e o YouTube vai e te tesoura. Corta. Agora, ó, tem um monte de música baixa Não, entrega e que é uma tá lá beleza. bombando. Milhões, milhões de views e tá ok. Então você pega uma geração que ouve esse tipo de conteúdo, que vai gerar nele uma imaginação. Se eu tô ouvindo, eu tô pensando. Né? Eu tô gerando alguma coisa na minha cabeça. Em tudo que assiste, vê alguma coisa que insinua. Você tá na rede social, cara, por exemplo, algumas plataformas de rede social, cara, o TikTok, por exemplo. Você vai girando, cara, e dependendo do conteúdo que passa pra você, ele vai te entregando mais Daquilo. conteúdo daquilo. Ou é alguém sem roupa, ou é alguém com pouca roupa, ou são trechos de algum filme mais Erótico, né? picante, erótico. E aí, tipo assim, eu nem fui atrás de um site. Mas aonde eu tô, com a música que tá tocando, com o que tá passando na TV, com a série que eu tô vendo, com o filme que eu tô assistindo, com a rede social que eu tô acessando, começa a me dar vários pontos Cara. e despertar a curiosidade. Até que, só assim, cara, deixa eu ver como isso é. E é onde a galera entra. Irmão, você falou uma parada que é muito real. Recentemente, né, um amigo meu, ele me incentivou a criar uma página no Facebook. Cara, meu Facebook era abandonado. Ele Aham. falou, mano, cria uma página no Facebook e tal, posta seus conteúdos, mano, tá tendo uma entrega bacana tal, até a questão de monetização, pá. Aí eu, mano, vou tentar. Já tenho bastante conteúdo lá gravado, vou tentar. Criei uma página no Facebook. Irmão, diante do Senhor, você rola três, aparece uma mulher quase que nua. Ah, Aí eu clico naquele xizinho de bloqueio, aham. aí fica um dia, 2 dias sem. Eu entro, rolo mais uns três, uma mulher. Ah, Porque é isso que você falou. É tipo, parece que é uma isca. é uma Por quê? isca. Porque é o que entrega. É uma Porque você isca. vai ver o tanto de curtida que tem, mano. É É. tipo, cara, é cento e poucos mil curtidas, mais de 200, de 100 mil comentários. E você fala, cara, que loucura. Então, o algoritmo entende que isso é algo que cativa a Aham. pessoa, então ele vai jogando. Ah, Independente se você não quer ver ou não quer ver, ele vai jogar pra você. E aí é onde você falou, uma hora o cara morde a isca. eu não sei se já aconteceu com você aqui, né? Com o seu Marcão. Cara, no teu Instagram tem algumas contas que começam a te seguir com uma foto, tipo, de mulher, tipo, meio que Sim, nua, algo do quase tipo. nua. Muito. Você entendeu? Cara, é uns vírus, né? E, Aham. e aí nessa que o cara clica e vê, e tipo, nossa, o cara começou a acessar. Eu já atendi já, tá? O menino que sentou comigo e falou: Olha, eu comecei a ter o contato com pornografia, eu tinha 11 anos, mas foi pelo Instagram. Apareceu pra mim lá um Instagram, eu cliquei, fiquei vendo as fotos e depois eu me acostumei e comecei a ver outras coisas. Então, tipo assim, é, o cara não foi atrás de um site pra ver um conteúdo. Ele tava na rede social dele, cara, e apareceu pra ele. Fez, tava vendo até uma pregação. Tava vendo até um post do líder. Exato, cara. E aí aparece pra ele. Você entendeu? Cara, o meu pesquisar e o meu feed, a minha esposa até fala quando pega o meu celular pra ver alguma coisa. Só tem negócio de futebol. Futebol e igreja, futebol e igreja, futebol e igreja. Só tem Palmeiras e igreja aqui. Eu falei, cara, é lógico. Obviamente, vai ter só isso. Eu já acostumei meu algoritmo a fazer isso. Mas tem hora que começou a te seguir. Você vai dar uma olhada. Fala assim, cara, Vira e já mexe, mesmo bloqueia, você já. sendo esse cara que consome um tipo de conteúdo, sempre joga uma skin ali, né? Cara. Alguma coisinha pra Entendeu? te. Poxa, então, é até um, um cuidado que os pais precisam ter, que é essa questão de largar o celular na mão do filho em rede social, de formar já uma rede social pra criança. Cara, não é só, não é tão simples assim. Porque imagina, a criança vai estar lá com o celular na rede social
que seria super tranquila, super, né, inofensivo, mas em algum momento vai pintar pra ela uma página, um perfil que tem um conteúdo um pouco mais picante. Uhum. Cara, ela não vai olhar, irmão. Ela vai olhar. E é a partir dessa brecha que começa a entrar na vida dela essa questão. Entendeu? É por isso que eu volto a dizer o que eu tava falando com você sobre a privacidade descontrolada. O pai tem que vigiar o que o filho vê, cara. Privacidade descontrolada. Ele tem que ter o controle daquilo que o filho acessa, daquilo que o filho assiste. Entendeu? Não tem como só confiar. Tipo assim, não confio em você, vai lá. Cara, isso é perigoso. Principalmente criança. Entendeu? Antes, você tinha esse contato e esse acesso com a pornografia na adolescência. Porque você tinha um grupo de amigos, aí esse cara, sei lá, em casa tinha alguma coisa, ou conhecia outra pessoa, e ali você, tipo, consumia. Mas hoje, cara, já na infância, as crianças têm esse controle e esse contato, Meu entendeu? Deus. Por quê? Porque tava vendo algum vídeo no YouTube, os shorts do YouTube, vendo TikTok, e eu acredito que, acho que essa plataforma é a que mais entrega esse Cara, conteúdo, entendeu? Tanto é que eu tenho uma conta no TikTok, mas eu não tenho TikTok no meu celular. Porque, cara, tem hora que parece que é uma, é uma baixo, parada perversa, né, mano? é perversa. Meu, que loucura, cara. Então, é um conjunto, né, cara? A moda influencia também em questão de como as pessoas se vestem, porque aí vai se normalizando, É. você entendeu? E esse é o problema, quando entra no normal, Tipo, vira uma parada comum, né, mano? comum. É tipo assim, o que antes, porque hoje tá assim, né? O que antes a pessoa, quando pecava, ela tinha um temor e um medo de expor. Hoje, cara, ela tira foto, ela faz stories, ela posta. E, beleza, tá tudo Tranquilo. certo. Cara, tem. Eu tava conversando com a minha prima, ela falou que tem perfis de prostituição. Tipo assim, a moça, ela é prostituta e, tipo, ela é famosíssima porque ela posta conteúdo, posta indo se encontrar com os clientes dela. Tipo assim, É, mano, eu falei, que loucura, mano. Tipo, a mulher é famosa e os caras procuram ela porque ela divulga o trabalho dela no Instagram. é, Então você imagina alguém seguindo uma moça dessa, tipo, mano, vai ter conteúdo ali pornográfico o dia todo, se ele quiser. sim. Aí, tipo, ela posta, gente, tô indo atender o meu cliente lá no Alphaville, tal, e saindo, e normal, e tipo assim, cara, olha que doideira, né, mano, que a gente tá vivendo, e essa normatização, claro, cada um faz da vida o que quiser, né, mas como que antes não era algo que você via assim, mas hoje é normal. Mano, sabe o que eu queria perguntar pra você? Você já cuidou de alguém viciado na pornografia e hoje essa pessoa tá liberta? Você tem algum testemunho de falar, mano, eu cuidei de um mano, ele tava assim, 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 hoje, graças a Deus, ele tá liberto. E como Aham. foi esse processo? Como foi esse acompanhamento? Como que você ajudou ele? Quais foram as ferramentas dentro da medida que o Senhor te entregou que contribuíram pra essa libertação, mano? Cara, tenho sim. E não só um. Mas vou contar. Eu vou expor dois exemplos aqui, né? Mas teve um que ele começou a ter esse contato porque ele viu o pai dele vendo quando era pequeno. Então, olha só, ó, abrir um parêntese aqui. Olha o perigo que tem um homem casado, um pai de família, ter o vício em pornografia. Ele acha que o mal tá sendo só pra ele, mas na verdade o filho viu, cara. O filho viu. Olha o que desencadeou. E aí o filho começou a ter vício nisso. Mas enfim. E um dia ele sentou comigo pra trocar uma ideia. E ele expôs, cara, colocou na mesa, né? Às vezes ela, com um pouco de dificuldade e vergonha de falar o que realmente estava acontecendo, jogou na mesa, eu entendi, eu ouvi, eu conversei com ele, né, cara, pra ver qual que era a visão bíblica dele, se ele concordava com aquilo, se ele sabia que aquilo era errado, que aquilo era pecado. Ele entendia, tinha esse entendimento. E aí começa um processo que não é de um atendimento só, né? Não é uma conversa rápida que vai resolver. Uma das coisas que ajudam a pessoa a se libertar é prestar contas. Porque assim, cara, né, a pessoa que realmente quer, né? Existe esse ponto, né? A pessoa que realmente quer.
Então, dentro desse processo, eu falava assim, ó, uma vez por semana a gente vai trocar uma ideia. Presencialmente, não pro WhatsApp, tá, gente? Porque hoje a galera quer se falar tudo no WhatsApp. Presencialmente, falou, ó, uma vez por semana a gente vai sentar, a gente vai trocar uma ideia pra ver como que foi. E durante a semana eu vou te perguntar. Então, uma das motivações dele, né, é, primeira, cara, preciso estar de acordo com o que a palavra diz. E segunda, eu não quero trazer uma resposta negativa pro meu pastor de que eu caí. Então, ele tinha um controle. Entendeu? Então, e aí, como é que você tá? Não, tô bem. Como foi a semana? Cara, graças a Deus eu tô zerado. E é um acompanhamento que vai, tipo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque não é algo que se resolve de um dia pro outro. Entendeu? Ele tem que se adaptar de novo. Porque um problema que a pornografia traz, Marcelo, é a pessoa começa acessando por prazer, mas depois aquilo se torna um comportamento. Nossa, cara. Você Exato. entendeu? Tipo assim, eu acesso porque eu tenho prazer. E depois o cara fala assim, cara, eu não quero acessar, mas eu acesso porque eu preciso. Faz parte da minha rotina. Aí ele vê e se arrepende. Entendeu? Então a gente teve que mudar o coração dele através da palavra e mudar o comportamento dele. Dentro desse processo, é importante que a pessoa elimine, cara, qualquer coisa que dê algum gatilho nela em querer acessar. Então, eu conversava e falava assim, cara, através de onde você começou a assistir isso? Né, a ter contato. Algumas coisas pelo Instagram. Irmão, elimina da tua vida. Primeira coisa, sai de todas as páginas possíveis, bloqueia o que tiver que bloquear e fique um tempo sem acessar Instagram. Né? Ele ficou 1 mês sem mexer com o Instagram, sem nada. Eu falei, então você tem que entender o seguinte. Quais são os gatilhos, o que desperta o gatilho em você e em quais momentos você tem mais vontade de acessar. Porque assim, no período de um dia, vai existir ali algum horário que vai te despertar uma vontade mais aflorada de ver. Por quê? Porque isso já faz parte da tua rotina. Você entendeu? Né? É igual, pô, vai chegando a hora do almoço, cara, eu quero almoçar. Porque já faz parte da minha rotina um certo horário. Então vai chegando um certo horário que o cara vai começar a dar uma abstinência ali nele. Tipo assim, nossa, preciso acessar, não acessei, preciso acessar, não acessei. E nesse período, cara, você tem um tempo de leitura bíblica, você sair pra correr, fazer algum exercício e fugir dessa aparência do mal. Tira a sua mente. Tira a tua mente. Né? Falei, ó, você tá na sua casa, tenta estar sempre com a tua família. Não fica sozinho. Né? Então, nesse processo, a gente foi tendo alguns cuidados. O tempo de Bíblia, leitura bíblica. Encaixa no seu dia um tempo de leitura e oração. O prestar contas. Eu vou cobrar você, vou te perguntar como que você tá. Você vai falar pra mim como que tá sendo. Né? E é necessário esse acompanhamento. É muito importante. Se livre de todos os gatilhos possíveis que façam despertar em você esse desejo de acessar. Né? E tá em casa, irmão, à noite, tua família tá lá, vai pra sala. Vai com a tua família, vai assistir um filme. Vai assistir, sei lá, teu pai tá assistindo Cidade Alerta, mas assiste com ele e não fica sozinho. Cara, é o preço, né, mano? Exato. É o sacrifício também, né? Deitou na tua cama, irmão, não mexe em celular. Já era. Deixa distante, desliga a tua internet e dorme. Boa. Por quê? São momentos de solidão, né, de estar só, que é onde, cara, você vai olhar e falar assim, pô, não tem ninguém vendo. E vou acessar. Cara. Então, dentro desse processo, a gente adotou algumas medidas de cuidado, de prevenção, e algo que você tem que ser radical, entendeu? Não é uma parada de, tipo assim, vou diminuir gradualmente. Não existe isso. Você vai só ir postergando o teu hábito. Você entendeu? Tipo assim, ou você tira, irmão. Não existe essa de, aos pouquinhos eu vou... Não existe. Não existe pouquinhos. É radical. E dentro desse processo de acompanhamento, de estar junto, de conversar, ele, cara,
se graças a Deus, não acessa, se Glória a Deus, livrou, cara. né? Porque você também tem que trazer uma reflexão de futuro. De tipo assim, cara, você quer ter uma namorada? Você quer namorar? Quero. Você entende que isso vai despertar algo em você em relação à tua namorada? Não, sim. Isso vai Então, prejudicar, né, mano, o casamento de vocês, se então vocês você tipo, só caírem. vai namorar, irmão, no dia que você realmente estiver bem. Boa. Você entendeu? Porque ele vai olhar a mulher como objeto, cara. Ele vai querer pegar o que ele assiste ali, vai ter fantasia em replicar com aquela pessoa. Uhum. Aí é o momento que já entra em outro pecado e vai desencadeando um problemão. Cara, eu conversei com uma psicóloga também e ela falava acerca de sensibilizar até o homem casado, por exemplo. O homem casado que ele é viciado em pornografia Sim, precisa fazer uma sensibilização de ele voltar a ter prazer na parceira dele, porque exato. muitos homens que consomem a pornografia, eles perdem o prazer na parceira. Por quê? Porque ele pega a imagem da pornografia e ele quer replicar isso no casamento com a parceira, e aí a parceira não responde daquele jeito, Sim. ele gera uma frustração. Então, cara, ó que louco, ela falou que era mais ou menos como se você fosse tirar o vício de um cara que é viciado em cigarro. Uhum. Pô, o cara fuma 20 cigarros no dia. Então você vai fumar 15. E você vai trazendo essa sensibilidade também para a área sexual, porque muitos perdem o prazer de ter relação, porque a pornografia gera um pico de dopamina Exato. muito maior do que a relação sexual com a parceira. Olha que loucura, irmão. Exato. E esse é uma porta para coisas piores, porque assim, ela vai despertar em você a dopamina, a serotonina, vai despertar vários hormônios na sua mente que vai te trazer a sensação de prazer, né? Aquele curta sensação de prazer. E o que a pornografia faz? Além do cara querer fazer as mesmas coisas que ele vê num vídeo com a esposa, né? E eu acho que entra até também depois de um campo de desrespeito e a esposa não cara, concorda com ele em algumas atitudes, ou ele vai focar muito nos vídeos, ou ele vai procurar alguém que faça com ele do jeito que ele quer. Cara, e aí Aí gera entra uma traição. traição. Você Pesado. entendeu? Aí, olha só como isso vai virando uma coisa terrível. Hoje, o cara vai acessar lá um vídeo e ele vai ver lá um vídeo pornográfico homem e mulher. Igual a droga, vai chegar um momento que aquilo não vai mais satisfazer ele. Vai entrar no comum. Ele vai procurar algo um pouco diferente. Aí ele já vai ver um vídeo um pouquinho mais diferente. Aquilo ali vai chegar uma hora que já também não vai mais satisfazer. Aí ele vai começar a ir pra coisas bizarras. Tipo assim, vai buscar animal. Mano, Vai buscar fetiches de agressão. Então ele vai escalando. Você entendeu? Porque a droga, cara, o cara começa lá com uma droga leve. Quando ela não fazer mais o efeito que ele busca, ele vai buscar uma outra que deu mais um gás nele. E ele vai entrando, pouco a pouco, em drogas que vão dando mais prazer pra ele. A pornografia é a mesma coisa. Ele consome um conteúdo que vai chegar um momento que vai ser comum. Cara, que não desperta mais nada em mim porque já se tornou comum pra mim ver isso. Você entendeu? Agora eu vou pra uma parada um pouco mais exótica, um pouco mais bizarra, realidade. fora da realidade, bem bizarra. Você entendeu? E aí, cara, se ele entra numa parada que existe agressão ou algo do tipo, o que ele vai trazer pro casamento dele? Vai querer a mesma coisa. Agressão, cara. Vai tratar a mulher dele de qualquer forma. Vai tratar a esposa dele de como se fosse alguém que ele tá assistindo. Você entendeu? Então, a pornografia não gera só um vício ali, um problema só pra quem consome. Mas a partir do momento que você tá dentro de um relacionamento, cara, você tá causando um problema pra todo mundo. Esbarra na sua família, esbarra no filho, esbarra na esposa, esbarra em todo mundo. Exatamente. Cara, a pornografia, ela deixa o cara mais cansado. Isso daí é científico. Tipo assim, o cara fica com... tem um cansaço maior. Em algum momento ele pode despertar problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade. Isso também tem pesquisas que falam sobre isso. Mexe com a autoestima, né? Homem e mulher, independente, mexe com a autoestima.
prejudica os relacionamentos. Você entendeu? Porque aquilo vai influenciar na vida do cara de alguma forma. Então, ele pode ser que seja mais agressivo com uma pessoa aqui. Pode ser que qualquer outro relacionamento com o homem, né, com uma mulher ou uma mulher com um homem, ele veja sempre uma possibilidade de alguma coisa sexual, alguma conotação sexual. A maneira que ele enxerga as mulheres, às vezes até de uma... Tipo, vê uma mulher e imediatamente na cabeça dele desperta alguma coisa. Entendeu? Traz pro casamento um grande perigo de traição, de não ter mais o prazer, né, com a esposa. Então, assim, cara, é algo que destrói, né? Destrói. E um outro ponto que é a questão da masturbação, né? Que chega uma hora que o cara fica viciado. Eu já vi até o pastor Lucinho Barreto falando de pessoas que ele atendeu, do cara que ele tinha uma compulsão de sangrar, você entendeu? O órgão do cara, e ele buscar ajuda desesperado e psiquiátrica, psicológica, para ele poder parar com isso. Que doideira. Então você percebe que é um comportamento ali? E por que a gente fala isso, gente? Porque, cara, você precisa buscar ajuda o mais rápido possível, né, Hugo? Por isso que nós estamos falando isso. Por isso que nós estamos aqui só para apontar um problema. Você vê que a gente tá dando problema e a gente tá dando algumas soluções, alguns escapes, algumas ferramentas. Porque o quanto antes você identificar que você tá se tornando ou que você é um viciado em pornografia, mais fácil é para tratar. Tanto, irmão, que encaminhando aqui já pro nosso finalzinho, tinha tanta pergunta, mas você vê que é um assunto que não dá para você esgotar em 1 hora, 2 horas, igual o Hugo falou, não dá para você fazer um gabinete e esgotar o assunto. Eu tinha muitas outras perguntas, mas eu queria que você falasse quando que um profissional psicólogo entra nessa questão do aconselhamento com o jovem, que é escravo da pornografia, mas eu queria falar para você, que acompanha aqui o nosso canal, que você precisa conhecer a Coletiva Emaús. Tá vendo essa camiseta estilosa que eu tô usando aqui? Cara, Emaús, aqui na descrição, você pode clicar e conhecer não só as camisetas, calça, boné, gorro, jaqueta que a Emaús tem, mas também todo o trabalho missionário que a Emaús tem. Porque além de você comprar uma camisa estilosa, bonita, de qualidade, você também vai estar ajudando em todo o projeto missionário que é a Coletiva Emaús. Você clicando aqui no link, comprando lá e colocando Metanoia 15, você tem 15 de desconto em qualquer peça. Então, recomendo demais que você conheça a Coletiva Emaús. Hugão, então para nós chegarmos no finalzinho aí da nossa conversa, quando que um profissional psicólogo deve ser acionado? Quando que você direciona? Você já direcionou? Pô, peraí, cara, tô sentindo que isso aqui precisa... Ou sempre tem um momento certo? Como é que você vê essa parte aí do profissional? Olha, é importante que as pessoas entendam que o espiritual e a saúde mental, eles têm que trabalhar junto, né? Às vezes as pessoas acham que tudo é demônio, né? Igual a gente já ouviu falar. Ou às vezes elas acham que nada é demônio, né? Ou acha que tudo é só ali conversando e orando e já era. Mas um profissional de saúde especializado em questões mentais, ele é fundamental. Dentro de um atendimento com alguém que você percebe que tem um comportamento muito compulsório e aquilo já está afetando ele em relação, igual eu disse, a uma depressão, a uma ansiedade, ou até um comportamento agressivo, é o momento de você, cara, procura um profissional que vai te ajudar nessa parte comportamental, vai te ajudar a entender um pouquinho sobre essa questão da sua mente. Você entendeu? Porque a gente vai entrar com o espiritual sim, a gente vai trazer Bíblia, a gente vai trazer oração, a gente vai trazer conhecimento da palavra, mas às vezes o cara tem um comportamento que ele precisa de uma ajuda. Sim. Né? Lá na igreja mesmo tem alguns profissionais, amigos, que trabalham nessa parte do comportamental, né? Que tratam isso daí. Dentro de um atendimento, a gente vai trabalhar o coração do cara. Boa. Não o comportamento. A gente trabalha o coração do cara. A gente vai trabalhar o espiritual dele. E algumas coisas que a gente não conseguir resolver ali, ele vai precisar sim buscar um profissional de saúde, sabe? Ele pode até parar de consumir o conteúdo ali com os atendimentos. Mas quais são os outros problemas que isso pode gerar na vida dele? Entendeu? Será que gerou uma ansiedade?
Será que gerou uma depressão nele? Você entendeu? Será que gerou nele crises raivosas? Entendeu? Por não acessar. Então, é importante um acompanhamento profissional, sim. Eu até aconselho um psicólogo cristão, Sim. entendeu? Eu sei que dentro de um atendimento da ética, né? Não, a religião é algo que parte de quem está sendo atendido, mas que carrega esses valores, né? Carrega princípios, né? Carrega esses princípios bíblicos também para atender e entender melhor essa pessoa na maneira dentro do cristianismo, Sim. sabe? Então é importante, é fundamental. Se você tem acesso, se você conhece alguém que você sente confiança também em conversar, né, nessa área, porque é necessário ter confiança também, né, no profissional. Busque, procure, peça ajuda. O importante é você não ficar sozinho, Não ficar sozinho. né? Eu falo isso, Hugo, porque assim, eu já cuidei de pessoas que, poxa, um mês, 2 mesinhos acompanhando o cara ali, conversando, tal, o cara, pum. Mas já teve cara que 2 meses, 3 meses, cara, não foi. Aham. E aí o cara começou a ter mau desempenho no trabalho, começou a prejudicar as relações dele. Então eu falei, cara, peraí, eu preciso encaminhar esse cara para um psicólogo. E aí fiz Aham. esse incentivo, a pessoa tá passando e tal, e aí melhorou, juntou a parte espiritual junto com as ferramentas É um humanas, conjunto, que né? é uma graça comum que Deus deu pro ser humano trabalhar nessa questão, né? É Paulo dizendo para Timóteo, ó, toma aí uma dosinha aí de vinho, né, para suas dores, enfim, é usando recursos naturais e espirituais ao mesmo tempo, né? Aham. Então, eu acho que é importante e até é bom você falar isso, né? Como alguém que cuida tanto de jovens e adolescentes com essa questão de que não, pô, peraí, existe uma limitação. Peraí, essa parte aqui, ansiedade, depressão, tem alguém que estudou sobre isso. E o problema já Exato. desencadeou isso, então tem que ter alguém pra cuidar A dessa gente, a parte. gente não pode negligenciar, cara. Porque a gente tá ali pra cuidar do espiritual, né? Você pode, é o que falando, a gente pode até ter conhecimentos básicos sobre um assunto, mas a gente não é especialista Ah, na área de psicologia. ah, Então alguém que é profissional precisa sim estar atuando junto com essa pessoa, boa. entendeu? Mas tudo é uma relação de confiança. Uhum. Né? Se tem um conselho que eu posso deixar pra essa galera é tipo assim, busca um cristão maduro, um pastor ou um líder maduro que vai te ajudar, que você confie, porque realmente é um assunto que ah, exposto, cara, a pessoa vai ficar com vergonha, talvez a pessoa nem apareça mais, né? Busque pessoas, tanto líderes e pastores, um cristão maduro pra te ajudar, quanto um profissional de saúde que te ajude também e você tenha confiança pra poder ser atendido. Muito bom. Irmão, pra finalizar, a câmera é tua, o que você diria pra alguém que tá enfrentando esse dilema aí, né, tá escravo desse vício maldito, o que você poderia dar de esperança pra essa pessoa, o que você poderia falar, como se você estivesse olhando nos olhos dela aí. Fica à vontade, Cara, irmão. quero dizer pra você o seguinte: a Bíblia diz lá em Gálatas que foi pra liberdade que Cristo nos libertou e por isso nós não estamos mais sobre um jugo de escravidão. Você não é escravo da pornografia, porque Cristo já te libertou. E é essa liberdade que você precisa buscar agora. Não se permita ser escravizado pelo pecado. Não se permita ser usado pelo diabo. Mas olhe para a cruz. Tudo na sua vida, olhe para a cruz. Porque Jesus te libertou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus morreu e ressuscitou, ele te regenera. E se você tem alguma culpa, algum sentimento de culpa nesse momento, entenda que Cristo Jesus, a partir do momento que você confessa os seus pecados, ele é fiel para cancelar esses pecados e trazer salvação para você. Mas nesse momento, busque um pastor, busque um líder, entenda que o seu problema não é maior que Deus, cara, seu problema não é maior que Jesus, e Jesus, ele é o suficiente para curar e te livrar desse vício em pornografia. Amém, irmão. Cara, Tamo brigadão junto, por esse papo agradeço. maravilhoso, esclarecedor. Acredito que esperançoso também para quem nos assiste. Eu acho que isso é o mais
importante, né? Porque alguém que tá nessa situação, ele tá em busca de ser Aham. liberto, ele quer de verdade. Se tá assistindo isso aqui, é porque de alguma forma você quer se ver livre desse mal, e faço das palavras do Hugo a minha, que você possa se apropriar dessa liberdade que Cristo já te deu na cruz do Calvário. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, Marcão. Isso é Metanoia Podcast.